Oi, gente, aqui é a Rayane Karina, a idealizadora do podcast. Bora começar. Então, eu resolvi fazer um primeiro episódio aqui para me apresentar melhor para vocês, contar um pouco sobre minha história de vida, de onde surgiu a ideia, minhas inspirações e por que criar esse podcast agora, o que eu pretendo fazer com esse podcast, o que vai ter nesse podcast de diferente. Para começar, eu tenho 28 anos, sou de Minas Gerais, sou formada em administração, tenho um irmão, 3 cachorros e moro em um apartamento hoje, mas eu já morei em casa por muito tempo e eu venho de uma região de interior. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de falar, muito mesmo. E as pessoas sempre me disseram que eu sou uma pessoa que falo bem, que me expresso legal. E eu sempre quis fazer algo relacionado à área artística mesmo, mas que eu pudesse chegar a pessoas. E desde quando surgiu o YouTube, entre outras opções, eu sempre pensei em fazer, mas nunca coloquei em prática, vamos dizer assim. E eu sempre pensava também que eu não queria aparecer da mesma forma que alguns aplicativos sugerem. Então eu pensei, eu quero chegar até as pessoas, mas eu não gostaria de chegar através de dancinha ou algo do tipo. Eu queria algo através da minha personalidade. Na pandemia, foi tudo muito confuso para todo mundo. Eu também perdi a minha mãe na época, não foi para Covid, mas eu perdi minha mãe na mesma época. E a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu morava numa cidade, tinha um emprego estável e tive que voltar para casa do meu pai. De início eu fiquei desempregada, mas depois eu consegui um emprego de home office. Mas era uma coisa assim, onde era muito eu, a casa, e meu pai tem o trabalho dele onde ele se dedica muito tempo fora. E diante da pandemia, diante da perca da minha mãe, eu já não estava tão bem psicologicamente. E foi aí que um amigo meu me apresentou podcasts. E foi aí que eu comecei a ouvir podcasts de áreas que eu sempre gostei muito. Então eu sou uma pessoa bem esotérica, eu sou uma pessoa que acredita em signos, eu tenho uma minha espiritualidade assim de uma forma com a mente bem aberta. Então eu ouvia sobre tudo. Eu ouvia sobre signos, ouvia sobre espiritualidade e também gosto muito do tema OVNIs, alienígenas. Eu sou apaixonada, inclusive tenho uma tatuagem que eu fiz pouco antes da pandemia. Então assim, eu adoro esse tema e comecei a desenvolver ali esse apreço por podcasts, onde eu fazia as atividades do meu dia a dia com a companhia do podcast. E isso me ajudou muito para que eu não me sentisse sozinha, para que eu sentisse que eu tinha pessoas ao meu redor. Porque na pandemia, né, meus amigos também, todo mundo com medo, sem saber aí o que ia acontecer, e a gente acaba se afastando fisicamente. E cada um ali tá no corre-corre do dia a dia e acaba se afastando, mesmo que através do telefone também. E aí eu fui apresentada para vários podcasts e também o próprio aplicativo ele me sugeriu algumas opções e eu fui ouvindo e fui gostando e eu me sentia com companhia mesmo ali no momento que eu estava realizando as minhas atividades, até eu conhecer podcasts de contação de histórias. Então eu conheci algumas versões e me apaixonei, eu fiquei assim presa nisso e viciada. Tudo que eu ia fazer, eu colocava o podcast e acaba que você coloca para lavar uma vasilha, lavar um banheiro, fazer atividades do dia a dia e você nem vê o tempo passando porque você tá ali escutando a história e prestando atenção naquilo. E eu me apaixonei. Tenho as minhas inspirações, né? E quero sempre estar fazendo também do meu jeitinho. Então foi aí que surgiu um pouco a ideia, assim. E num momento que eu tava com uma roda de amigos, eu expressei essa vontade e me perguntaram, por que você não começou ainda? E eu dei algumas explicações, falei o meu ponto de vista, mas é sempre assim, muita insegurança. E comecei a pesquisar, mas é um projeto que estava ali de segunda mão. Mas, vendo e passando pelas redes sociais, eu encontrei o vídeo da Marcela. Eu vou até deixar aqui marcado o @ dela. Vou deixar nas redes sociais também, no Instagram, para que vocês conheçam. Onde ela postou um vídeo falando sobre por que a gente não começa logo a realizar aquilo que a gente tem vontade. Por que a gente posterga o que a gente quer fazer. Deixar de fazer algo porque você tem medo de ser julgado, sendo que daqui
3 minutos, as pessoas não vão estar nem lembrando, sabe? Se você tomou um tombo ali, daqui a pouco ninguém tá lembrando que você tomou esse tombo mais. Porque cada um tá sendo protagonista da própria história. E ela falou isso e fez muito sentido pra mim. E eu já tava vendo alguns vídeos relacionados a isso, né? E eu comecei a idealizar mais um pouco, expressei essa vontade pro meu irmão. Meu irmão é um grande apoiador meu. Beijo, Marconi, te amo. E ele me apoiou super nas ideias, me ajudou a fazer os criativos do podcast. E o nome do podcast, ele veio disso, de por que nós estamos sempre esperando para fazer aquilo que a gente gosta. Muitas vezes a gente se dedica a construir um sonho de outra pessoa, que é quando a gente tá aí na nossa CLT. E por que a gente não se dedica pra gente? Às vezes a gente se dedica tanto pro outro e acaba esquecendo os nossos sonhos, os nossos planos. E quem sabe, através aí daquilo que você faz de melhor, daquilo que você gosta e faz com prazer, você não consiga tirar também o seu sustento, né? Isso é um sonho pra mim, é uma idealização mesmo, quem sabe no futuro eu não possa estar fazendo disso aqui o meu trabalho mesmo. Tô buscando dar o meu melhor e fazer o meu melhor com o que eu tenho. Porque muitas vezes a gente fica esperando também ter o material adequado, ter o melhor, mas se a gente for colocar aí grandes nomes do YouTube, do Instagram, entre outros, a gente vai ver que essas pessoas, quando elas começaram, elas não tinham tudo isso que a gente acha que precisa para começar. Elas começaram com o que elas tinham, deram o seu melhor e alcançaram o que elas têm hoje. Eu coloquei esse propósito pra mim, então eu tô aqui fazendo o meu melhor com o que eu tenho dentro da minha capacidade hoje. Eu que tô editando os áudios e eu tô levando uma coça porque realmente não é fácil, é uma coisa que demanda tempo, você tem que parar ali, ver cada coisinha. Eu sou perfeccionista, então assim, se tiver episódio meu que não tá tão bom, me dá um desconto, porque é a primeira vez que eu estou fazendo e eu tô idealizando tudo pra ficar assim, com a minha personalidade, do meu jeito. Quadros, vão ter vários quadros que eu idealizo, né? Eu vou começar com um pouco menos e aí a gente vai aprimorando e crescendo no futuro de acordo com as histórias que eu vou receber também. De início, como que vão surgir as histórias? Então, gente, todo mundo tem histórias que, assim, daria um livro. Todo mundo tem. E o que eu fiz? Eu pedi para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço e até mesmo pessoas que eu vi a história em algum lugar, que eu li em algum local. Eu procurei essas pessoas, pedi autorização e fiz um roteiro baseado nessas histórias iniciais, trocando, claro, o nome de todo mundo para aí preservar as pessoas. E vou começar contando essas histórias do dia a dia. Se a gente for colocar, todo mundo aí já teve uma mancada na vida, já passou por alguma situação que gostaria de contar em algum lugar. E eu vou estar passando isso tudo para roteiros e trazer aqui para o nosso podcast. E aí, claro, eu vou ter o e-mail para receber as histórias de vocês e quero muito conhecer vocês. Uma coisa que faz parte de mim, de quem eu sou, é que eu sempre gostei muito de ouvir histórias de outras pessoas, de entender de onde aquela pessoa veio, como que ela surgiu, como que a vida dela se transformou naquilo que é hoje. Porque é muito doido se a gente for pensar que às vezes você tá saindo aí para um encontro com alguém e aquela pessoa pode ser a pessoa que vai casar com você, que vai ter filhos com você. Você tá saindo ali para um encontro, às vezes você nem espera o que a vida pode trazer para você. Seja uma coisa boa ou algo ruim, né? Mas você não espera aquilo que vai acontecer com você e pode trazer aí uma grande história e essa pessoa fazer parte da sua vida para sempre. Então, eu acho isso muito encantador, isso é uma coisa que sempre me envolveu muito. A minha avó era uma ótima contadora de histórias. Aqui na região a gente fala causos, né? E eu sempre gostei muito de ouvir os mais velhos. E a minha avó me contava causos e contos, né? Contos aí que são fictícios, mas que sempre tinham uma moral no final, uma explicação, principalmente para crianças. E eu lembro muito de quando eu era pequena, a casa da minha avó era uma casa simples, você entrava, era tudo muito simples, com aqueles tijolinhos pequenos, sabe? E aí eu chegava, já tinha aquele cheirinho de café. Mesmo criança, eu gostava muito com um biscoito de polvilho. E a gente sentava no quintal da casa dela. E quando chegava a noite, sempre tinham aves que passavam, né?
sempre no mesmo horário para irem para suas casinhas, para a árvore que elas sempre dormiam na mesma árvore. Então elas sempre pousavam ali. Elas são brancas, eu esqueci o nome delas agora, mas a árvore ela era toda verdinha assim. Quando ia chegando à noite, ela ia ficando branca de tantas aves que tinham ali nela. E a casa da minha avó, ela ficava próximo dessa árvore, então todos os dias no mesmo horário elas passavam e era já do nosso cotidiano, era uma rotina que eu tinha com a minha avó, de todos os dias eu pegar minha bicicleta, sair da minha casa, que era perto, no interior, né, e ir para casa da minha avó no mesmo horário para ver as águias, enquanto minha avó me contava os casos e contos, que quem sabe eu não trago aqui também algum caos da minha avó, ou contos fictícios também, né? Quem sabe eu trago um quadro para isso, para uma criação de histórias minhas, né? Ou da minha avó, para contar um pouco para vocês. E sempre tinha, assim, um ensinamento no final que eu adorava, talvez como criança eu não entendia muito bem, mas que depois de adulta eu lembro até hoje das histórias e faz muito sentido para mim. E é muito legal, é uma lembrança que eu tenho da minha avó, que não tá mais viva hoje, mas em homenagem a ela também e a todo mundo que participou da minha vida desde sempre. Eu sou a construção de todos aqueles que me criaram desde o início. Não quero me emocionar aqui, mas essa é a Rayane, um pouquinho da Rayane, uma parte do que a Rayane é, porque também não dá para mostrar tudo assim de uma vez só. Quero que vocês me conheçam cada dia mais e entenda aí esse projeto que eu tenho, trazendo essas idealizações, e eu vou deixar um gostinho aqui para vocês do que eu pretendo e daquilo que eu espero que tenha no podcast. Então, eu gostaria muito que vocês me mandassem histórias do tipo. Na verdade, me mandem histórias, todas as histórias. Eu quero saber de tudo sobre vocês, para que a gente possa aqui conversar. Eu vou estar entrando em contato para a gente estar conversando melhor sobre a história, eu estar montando o roteiro para a gente conseguir colocar aqui. Eu pretendo trazer quadros sobre OVNIs, não sei se é todo mundo que gosta, mas é um assunto que eu gosto muito. Inclusive, eu falei no início que eu tenho uma tatuagem, vou estar mostrando lá no Instagram também para vocês. É um assunto que eu gosto, tudo que é mistério, tudo que é desconhecido, eu gosto muito. Então, eu quero trazer algo sobre isso. Eu quero trazer também um quadro sobre terror. Qual vocês acham que vai ser o nome do quadro? Talvez, quando vocês estiverem ouvindo, vocês já vão ter alguma história com esse quadro. Então, eu deixo aí no ar o nome do quadro. Então, tudo que for relacionado a espíritos, a essas coisas, eu vou estar colocando nesse quadro. E também pode ser história de lobisomem, bruxa, desde que realmente tenham sido vivenciadas. Porque as fictícias, se eu trouxer, vai ter um nome de um quadro com a intenção dessas histórias fictícias, mas para as outras histórias eu quero relatos, eu quero coisas que realmente foram vivenciadas. Então pode me passar, pode mandar aí pro e-mail da gente para eu poder estar contando a história de vocês. Quero contar a história de trabalhador, gente, porque todo mundo tem uma história no trabalho, todo mundo tem uma história ou com o chefe, ou com um colega de trabalho, ou com o próprio cliente. E aqui, nem sempre o cliente tem razão. Então, vocês podem trazer a história de vocês para cá também a respeito de trabalho, que eu vou estar contando. E é isso, eu não vou soltar mais muita coisa não, para vocês aí ficarem curiosos e ouvirem todos os nossos quadros, além de mandar as suas histórias. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco melhor. Espero que estejam aí me acompanhando durante essa trajetória e, se Deus quiser, o crescimento desse projeto idealizado. Obrigada pela companhia até aqui e até a próxima. Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Carina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim.
Mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!